Havia algumas pequenas famílias especiais nesse grupo de escravos, aqueles dos piratas do Tigre Negro que não existiam mais. Lei Lin planejava integrá-los em seu pessoal para preencher a população daqui. Ao mesmo tempo, eles poderiam ser tratados como reféns. Qualquer pirata que prometesse sua vida para ele no começo não precisaria mais ser posta em dúvida. Sem grandes mudanças, a possibilidade de sua traição foi a mais baixa. Quando se trata de acumular recursos, a pilhagem é realmente o método mais rápido de todos os recursos desta vez. Havia um lote especial que era o espólio da guerra que Lei Lin guardaria para si. Isto incluiu o açúcar bruto obtido em Ralph Merfolk Island, bem como itens que eram difíceis de descartar. Depois de tudo isso, pode-se dizer que as condições básicas para construir as linhas de produção já estavam em vigor. O próximo passo foi tentar produzir os itens em si. Se ele tivesse usado o método normal de fazer sua família investir capital no projeto, ele teria que comprar lentamente escravos e fazer tentativas para produzir o produto. Ele teria sofrido dificuldades mesmo no começo. Não importa que tipo de produção seja, o espião é a parte-chave. Lei Lin suspirou. É uma pena que depois que a organização do Marquês Louis se dispersou, não posso continuar sendo um pirata. Afinal, eu seria visto como um inimigo por muitos, e haveria até mesmo pessoas que criaram ressentimentos contra mim. Destruição e pilhagem facilmente deram origem ao ódio. Ao mesmo tempo, teve os resultados mais rápidos, razão pela qual as pessoas não podiam desistir tão facilmente. Lei Lin, sendo capaz de tomar essa decisão, mostrou sua visão e sabedoria. Os piratas não desistiriam e isso levaria toda a região do mar a ser abandonada pelos mercadores. Apenas o crescimento maciço do comércio serviria como fonte de riqueza, razão pela qual Lei Lin queria criar um comércio de açúcar e peixe de algodão. Claro, isso não significava que Lei Lin iria desmantelar o grupo pirata. Na realidade, ele já havia pensado na rota alternativa para os Tigres Escarlates no futuro. Eles não mais se envolveriam em pirataria. Ao invés disso, compartilhavam seus ganhos ilícitos de cobrar taxas de proteção e serviços de escolta naval, por exemplo. Em essência, eles seriam tirados de explorar os outros abertamente, para explorá-los das sombras. Lei Lin era muito ambicioso. Para fazer isso, ele primeiro se tornou o rei dos mares exteriores, ou, no mínimo, o rei do mundo das trevas, e possui o poder de elaborar regras e regulamentos. Isso também seria o aumento de seu poder sobre os mares. Se tudo corresse bem, ele poderia até ser capaz de criar um país poderoso baseado neste mar. Lei Lin não rejeitaria a chance de ganhar poder no mundo secular. Pelo contrário, era nisso que ele estava trabalhando duro e fazendo preparativos. Como os deuses deste mundo precisavam da fé dos mortais, especialmente para os deuses recém-avançados, ter um alicerce estável para a fé, assim como para o seu próprio território, era importante demais. Era nisso que se podia confiar para proteger e impedir a queda de sua nação divina. Os deuses foram clarividentes. Lei Lin não poderia roubar os seguidores dos antigos deuses, porque isso só resultaria em uma batalha aterrorizante com um deus. Seu caminho seria desenvolver um novo território próprio e expandir a população para ganhar fé. Quaisquer problemas quando se trata do tempo que levaria nunca foi um problema para os deuses. 3 navios afastaram-se do porto sob Jacó e os olhos atentos dos outros. Lei Lin bateu os olhos, sorrindo para Jacó. Tudo bem. O que acontece a seguir é nossa responsabilidade. Como estão as coisas do seu lado? Jacó pareceu surpreso. Por favor, venha comigo. Lei Lin abriu a porta de madeira para um dos pequenos armazéns do campo e sentiu o cheiro de sal marinho e peixe. Havia fileiras de molduras de madeira no interior, onde uma grande quantidade de fio de peixe era hermeticamente fechada em potes de porcelana. Com base no método que o jovem mestre nos ensinou, o fio de peixe que criamos pode ser mantido por mais de um mês.
Se usarmos esse método de armazenamento, pode durar mais de meio ano. Jacó parecia empolgado. Com esse prazo de validade, poderemos vender o fio dental de peixe para o continente. Milímetros. A chave agora é ter um pequeno lucro, mas uma rápida rotatividade. Leilin assentiu. As técnicas para criar fio dental de peixe não eram tão meticulosas. O que era importante agora era melhorar e industrializar isso, o que reduziria os custos. Mesmo assim, havia um número limitado de consumidores. No mínimo, Leilin não podia depositar suas esperanças nos agricultores e inquilinos das aldeias. Tudo que conseguiam extrair deles era escasso, e ficariam felizes se conseguissem comer pão preto. O mercado-alvo de Leilin ficava nas cidades maiores. Havia trabalhadores artesanais, cidadãos livres, muitos aventureiros e mercenários, com quem Leilin contava. As aldeias no mundo dos deuses nunca foram lugares onde a riqueza se reunia. As cidades eram os únicos lugares com maiores lucros. Ele não precisava de muita coisa. Contanto que ele pudesse invadir algumas cidades perto da costa, os lucros por si só fariam Leilin sorrir brilhantemente, mesmo em seus sonhos. Quanto à refinaria de açúcar, devido à falta de ácido e carvão ativado de que a Young Master falou, nós apenas armazenamos um lote de matérias-primas armazenadas. Jacó trouxe Leilin para outro armazém. Selado sob condições secas, o açúcar foi empilhado, com um pouco de amarelo e até preto dentro. Este era um açúcar grosso que era mesmo ligeiramente amargo. No entanto, o pouco de doçura dentro já era um bom luxo para os nobres. No entanto, como esses eram os mares exteriores, a umidade do ar fazia com que o açúcar branco mostrasse sinais de coagulação, apesar dos métodos que tentaram retificá-lo. Não importa por enquanto, pois ainda haverá outro processo. O açúcar branco fino criado depois disso precisará de ainda mais atenção. Esta foi a maior riqueza que Leilin conseguiu para si mesmo. O fio dental de peixe acumularia pequenos lucros, mas um rápido giro e, assim, expandiria a produção. No entanto, métodos para refinar o açúcar branco teriam que ser mantidos em segredo. Dessa forma, ele tinha controle sobre os mercados de alta e baixa renda e, se tivesse sorte, isso poderia manter a família Faulen rica por séculos. Leilin era bastante ambicioso sobre isso. Em seus planos, este lugar se tornaria o porto mais importante da ilha de Faulen e até o centro da ilha. É claro que, antes que um desses dois fosse desenvolvido, Leilin manteria todos esses planos no fundo de seu coração. Embora parecesse mais conveniente e mais seguro saquear outra ilha, Leilin não se deixou perturbar. O problema aqui era o feudo. Em teoria, os mares exteriores do reino de Dambrat pertenciam naturalmente ao rei. Uma vez que as terras não reclamadas fossem ocupadas, isso implicaria perder a proteção do reino e suscitar hostilidade. O que isso implicaria, para os mares exteriores sem terra mantida pela nobreza, sem santuários, igrejas ou sacerdotes? As doenças terríveis não podiam ser curadas com feitiços divinos e só podiam ser suportadas. As pessoas também tinham que lidar com os nativos ferozes e o clima terrível. Nos mares profundos, havia também numerosos monstros aterrorizantes, com alguns capazes de massacrar uma ilha inteira. Todos os anos, o número de pessoas que morreram ao tentar invadir os mares exteriores era um número que faria com que alguém tremesse de medo. Assim, como a ilha de Faulen fora limpa e cultivada, com um grande porto, pessoas e igrejas como fundações, era inevitável que o Visconde Time a cobiçasse. No entanto, há muito que Leilin tratara a ilha de Faulen como sua, o que determinava o lamentável destino do pobre Visconde. Jacó, mande a ordem para dar aos escravos outra refeição hoje à noite. Começamos a treinar amanhã, onde vamos preparar os excelentes artesãos selecionados para participar da produção. O resto dos escravos estenderá o acampamento. Seja o que for, não podemos deixá-los ociosos.
O método para criar fio dental de peixe era extremamente simples, mas o método para refinar o açúcar era algo que Lei planejava manter em segredo por alguns anos. Enquanto ele não teria escolha a não ser entregar as técnicas mais tarde, os imensos lucros antes que isso acontecesse seriam aterrorizantes. Lei já planejava exercer severamente o controle sobre os artesãos e até estabelecer áreas residenciais individuais que seriam monitoradas. Lei era um mestre digno desta terra. Uma vez que ele tenha tomado uma decisão como essa, ela seria aplicada sem questionamentos. Quando o Barão Jonas chegou, o que ele viu foi uma área cheia de atividade. Um acampamento tão grande com tantos escravos. Não custaria milhares de moedas de ouro ao Barão Jonas caminhou pelas ruas sem acreditar, avaliando cuidadosamente o acampamento. O chão estava arrumado e havia espaços em ambos os lados destinados a lojas, lojas de ferreiros e lojas de alfaiate. Estava claro que Lei planejara isso com muito cuidado e construíra aquele lugar como uma cidadezinha. Sim, mestre. Para criar este acampamento e pôr como os escravos, seria apenas se investíssemos meses de lucro de todo o nosso porto. Os olhos de Liam traíram seu choque, especialmente depois que ele viu os muitos escravos sendo gerenciados por Lei de uma forma tão clara e ordenada. Seus olhos brilharam e ele olhou sem fala. Só ele, como a governanta principal, sabia como era difícil domesticar tantos nativos. O jovem mestre, que foi capaz de fazer isso, foi verdadeiramente o filho precioso dos deuses. Com esse pensamento, Liam não pôde deixar de fazer uma oração. Mas isso foi apenas o começo. Depois de ver o produto completo de que Lei falou, Beren Jonas e Liam ficaram ainda mais chocados. Isso é, verdadeiramente açúcar de cana olhando para a neve, cintilantes e brilhantes cubos que refletiam como espelhos. O Barão Jonas pegou um cubo, incrédulo. Um brilho tão translúcido foi alucinante para ele. É lindo demais, é como um cristal. Isto é uma obra de arte, Beren Jonas murmurou quando ele jogou em sua boca, e uma doçura explodiu em sua boca. Um sabor tão doce fez o Barão Jonas ficar tão comovido que nem conseguiu falar. Eu posso te dizer com certeza, depois de um longo tempo, Beren Jonas bufou, os cubos de açúcar serão definitivamente um luxo que a nobreza almeja. Sem isso, esses banquetes extravagantes perderão muito esplendor. Você está certo, padre de pé ao lado. Lei revelou um sorriso.